Olá, pessoal. Louvado seja o nome do Senhor, por mais uma vez nos dar força para continuarmos a nossa caminhada. Meus amados irmãos, uma das coisas que eu prezo muito, eu sempre vou repetir, é que o ser humano, o servo de Deus, ele precisa levar uma vida com mais cautela que ele puder, sendo uma pessoa estrategista em tudo que ele fizer. E o servo de Deus, a serva de Deus, tem que estar em constante oração e busca, porque nós temos um poder, eu já falei, o poder maior é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele cuida de mim, cuida de você, ele fala conosco, não é verdade? Quando a gente está sendo tentado por algo, ele nos ensina a como nós devemos nos comportar diante dessa sociedade, diante das pessoas. Ele freia a nossa língua, né, meus irmãos? Porque falar demais, meu pai dizia assim, quem fala demais se perde. E é verdade. Então, são coisas que eu vou estar sempre falando. Viva com estratégia, seja cauteloso, deixe o Espírito Santo falar por você. Tendo essas características, essa força que vem da sabedoria de Deus, a gente passa a ter uma vida melhor. Isso, meus irmãos, sabia que até dentro de casa você fala pouco, dentro de casa também é importante. Observar mais do que falar, não falar na hora que está nervoso. Isso ajuda muito a cada um de nós. Meus amados irmãos, hoje venho trazer uma mensagem, uma palavra para vocês sobre um homem chamado Davi. Davi é um dos homens que mais me surpreende na palavra de Deus. Se você pegar ali os livros de Crônicas, 1ª, 2ª Samuel, Davi, né, o livro de Reis, Davi, os Salmos, né, ele era um homem que nós sabemos o começo da sua vida e o final da sua vida. E eu gosto de ler Davi porque Davi me dá coragem e força para continuar. Quando eu leio Davi, a história de Davi, eu me sinto um guerreiro. Quando eu leio a história de Jesus, eu me sinto, sabe, meus irmãos, eu me sinto com mais amor. Então, cada um dentro dos seus planos. E Davi, nós já conhecemos bem a história de Davi. Davi saiu lá da malhada, né, das ovelhas. Era um jovem cheio de sonho. Ele era um homem que estava sempre, quando na sua juventude e também mais velho, se voltando para os braços de Deus. Davi é um símbolo de um verdadeiro adorador. Davi errou, falhou, pecou, como muitas vezes a gente erra, falha, para mostrar que ele era humano mesmo, Davi. Mas nós vemos a trajetória que Davi era um homem que Deus chamou ele de segundo o coração dele. Porque ele era um homem que procurava ser justo com as coisas, se arrependia com seu coração de verdade pelos seus erros que cometia. E a história de Davi, a mudança da vida de Davi, eu selecionei 3 características da vida desse grandioso homem. E uma das coisas, a primeira coisa que Davi é que Davi colocava Deus
acima de tudo. Então, a primeira coisa é que eu e você devemos colocar Deus acima de tudo nesta vida. É fácil? Não é fácil. O mundo, ele nos obriga a gostar deste mundo, a gostar desta matéria. Mas isso aqui é tudo passageiro. Você vê que você vai numa festa, passa. Você tem momentos difíceis, passa. Tudo passa, meus irmãos. Não é o que diz, mas a palavra dele não permanece para sempre. Então, nós devemos colocar Deus acima de tudo. Acima de tudo, porque se eu e você não colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, como nós vamos fazer? E uma das passagens que mudou a vida de Davi, que ele mostrou que Deus era Deus, foi quando ele derrotou o gigante Golias. E aqui em 1 Samuel 17:36, diz assim: assim feriu o teu servo, o leão, como o urso, ele falando para Saul. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, Davi sabia que para ele vencer aquele gigante, Golias, ele precisava colocar Deus em primeiro lugar. Mas eu quero dizer, irmãos, que não vinha daquele momento. Davi, antes mesmo de acontecer o fato de Samuel ungí-lo como rei, Deus já tinha falado com Davi, por isso que Davi era um verdadeiro adorador. Então Davi, primeira coisa, Davi colocava Deus em primeiro lugar. Então, meus amados irmãos, nós devemos pegar essa receita de bolo e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Vai fazer uma refeição, agradece a Deus. Vai sair de casa para trabalhar, agradece ao Senhor. Está em casa, agradece ao Senhor. Está compartilhando uma palavra, agradeça ao Senhor. Que a tentação, as lutas deste mundo não venham ser maior do que o poder de Deus na nossa vida. Então, primeira coisa, Davi falou que aquele homem não poderia afrontar os exércitos do Deus vivo. Ele colocou Deus em primeiro lugar. A segunda coisa que Davi tinha de característica de um servo abençoado de Deus, aí mesmo em 1 Samuel 17:26, diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Então Davi, segunda coisa, meus irmãos, você e eu precisamos cuidar da nossa vida. Primeira coisa, buscar a Deus. Segunda coisa, cuidar da nossa vida. Davi estava ouvindo a conversa dali dos irmãos, do pessoal que estava ali do exército, e Davi disse essas palavras no 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará o homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, viu? Já tinha inveja o irmão. E disse: por que desce aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi disse: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras.
E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Então Davi, meus irmãos, ele queria cuidar da vida dele. Primeiramente, ele botou Deus em primeiro lugar. Segunda coisa, Davi teve que cuidar da vida dele. Assim, eu e você, que nós venhamos cuidar, meus irmãos, da nossa vida. Porque se você, meu irmão, não cuidar da sua vida, duas uma, ou as pessoas vão cuidar da sua vida, ou você vai ficar pelo meio do caminho. Eu estou dizendo isso para vocês, mas eu falo isso para mim todos os dias. É eu que preciso melhorar minha vida financeira, é eu que preciso melhorar minha vida de casado, minha vida como pai, de família. É eu que tenho que melhorar os meus relacionamentos com as pessoas, aqueles do meu convívio. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida. É eu que preciso cuidar da minha saúde, não comer tanta besteira, não é verdade? Então, é nós que temos que ter a verdade dentro de nós. Então, Davi, quando soube que Saul daria sua filha em casamento, riquezas, Davi se aprontou. Davi era pastor de ovelhas, meus irmãos. Quer dizer que era um homem paciente, mas ele não ficou como pastor de ovelhas, porque ele lutou pelos ideais dele, ele lutou pelos sonhos dele. A terceira coisa que nós aprendemos com Davi está em 1 Samuel 17:48, que diz assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo ao encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate e a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Então, a Bíblia diz que Davi correu, apressou-se, correu para o combate para encontrar com o filisteu. Terceira coisa, você não pode brincar com o mal, eu não posso brincar com o mal, senão ele te derruba. Primeira coisa, coloque Deus em primeiro lugar. Segunda coisa, eu e você precisamos cuidar da vida, da nossa própria vida. E da terceira coisa, não brinque com o mal, senão ele derruba você. A Bíblia diz que Davi foi lutar com o filisteu, Golias. Mas o que Davi fez? Davi se armou. Não tinha como Davi lutar corpo a corpo, porque aquele homem era muito grande, muito forte, era guerreiro desde nascença. Davi tinha enfrentado ali os animais, mas ele tinha coragem. Mas para o combate corpo a corpo não dava para Davi. É como se colocasse um rapaz aí com 50 quilos para lutar contra, de repente, um peso pesado. Você sabe que não é fácil, não é? Então Davi, ele correu para o combate. A guerra de Davi era uma guerra também espiritual. Então, nós não podemos brincar com o mal. O mal, irmãos, ele vem fantasiado de muitas formas. Ali, o gigante Golias estava envergonhando Israel e queria envergonhar Davi. Mas a grande questão que Davi teve para enfrentar o mal foi que ele tinha coragem. A coragem de enfrentar as situações. Nós temos coragem, meus irmãos, para enfrentar o mal ou nós simplesmente nos deixamos levar pelo mal? Então, o mal, eu costumo dizer que ele não brinca com ninguém. É rico, pobre, quem for. Ele não dá mole para ninguém. Assim também é todo servo de Deus, que não pode brincar com o mal. De muitas características de Davi, essas 3 características que eu coloquei são muito importantes para uma mudança de vida nossa. Coloque, meu irmão, Deus em primeiro lugar. Nós sabemos o que aconteceu com o filisteu, não é verdade? Ainda diz aqui no 50, assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma
pedra e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça, e vendo então o filisteu que seu campeão era morto, fugiram. Então aqui Davi não perdeu tempo, meus irmãos. O que Davi fez? Davi correu, pegou a própria espada do filisteu e cortou, né, a sua cabeça fora, o pescoço fora. Então não brinque com o mal. Quando você e eu vemos o mal, nós temos que partir em retirada para destruí-lo. Porque senão, quem acaba sendo destruído somos nós. Meus irmãos, isso tudo quer dizer vigilância. Buscar Deus, em primeiro lugar, é estar vigilante. Cuidar da sua vida é você estar vigilante. Não brincar com o mal é você estar vigilante. É assim que eu vivo. A nossa vida, meus irmãos, o Espírito Santo nos ensina que a gente não tem que ficar brincando com a vida, a gente tem que lutar. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida em qualquer coisa que for fazer, tem que lutar. E Davi foi abençoado. Ele reinou durante 40 anos, 3 vezes foi ungido rei, não é verdade? Davi era um homem paciente, né? Cuidava de ovelha, 13 anos para subir ao reinado. E de pastor de ovelhas se tornou o rei de Israel. Então, meus amados irmãos, que nós viemos pegar essa receita aí da vida de Davi e aplicar na nossa vida, para que a gente possa ter uma mudança de vida, para que a gente possa ser abençoado por Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Você precisa cuidar da sua vida e não pode brincar com o mal, senão ele te derruba. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine em todas as áreas da sua vida, você possa ser abençoado. Eu te abençoo, um simples homem, mas eu te abençoo no nome de Jesus. Fique na paz e fique com Deus.